Opa, o slide saiu? Oi, deu uma caidinha logo na hora, mas pode voltar aí que eu vou. Beleza. Você conseguiu ouvir? Vocês conseguiram? Não sei. Eu ouvi o início, você falando do IEP, da parceria e tudo mais. E aí caiu. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Tá tranquilo. Estamos, aqui tá de boa. Então tá bom. Se começar a falhar, vocês me avisam, por favor, que aí eu vejo o que eu faço aqui. Posso começar então? Pode. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Nós ficamos muito felizes sempre de estar podendo trocar essa ideia com vocês, né, fortalecer essa nossa parceria. O IAEP, para quem não conhece, né, é uma empresa formada 100% por pós-juniores, então nós temos muito orgulho disso, e esse é um dos grandes motivos, né, da gente acreditar muito no empreendedorismo jovem, e por isso temos essas parcerias e fazer disso realmente nosso foco, né, enquanto gerar valor de fato para o movimento Empresa Júnior. Nós trabalhamos, né, principalmente com consultorias e treinamentos dentro de 2 vieses, que são liderança e cultura ágil, e dentro disso a gente vem aí, nos últimos 3 anos, desenvolvendo o nosso trabalho. Falando um pouco de mim, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Isa, como eu falei, né, eu também sou pós-júnior, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, vim da Porte Empresa Júnior, empresa de arquitetura e engenharias. Lá eu fui projetista, diretora de projetos, diretora-presidente. Também fui diretora de comunicação da Liga, que é o núcleo aqui da minha cidade, e fui diretora de desenvolvimento da FEGENG, ano passado. E agora eu estou no IEP desde o início do ano aí, e trabalho na área de desenvolvimento de gaiola eu vou pedir para quem estiver com o microfone ligado, mutar, por favor, que eu acho que vai ajudar aí durante a live. Até meu. Eu vou devolver para mim. Se tiver como aí, galera. Acho que é a Daniele. Tá vendo? Tem 1 milhão aí. Acho que ela deve ter esquecido de mutar e saiu. Tá, vamos lá. Vou tentar. Eu mutei aqui. Bom, como vocês já sabem, né, o objetivo da live de hoje é a gente falar sobre NPS, né? Mas aí, preparando esse material para vocês, pensei o que de melhor a gente pode falar para, de fato, contextualizar e fazer sentido o NPS, dada essa nova realidade, né? Do Movimento Empresa Júnior, onde a gente tem agora esse novo indicador que faz parte da nova estratégia da rede, e por isso a gente tem que se adaptar a ela e trabalhar para atender esses indicadores e expectativas relacionadas a ele, né? Como a gente sabe, nos últimos anos o MEG não mensurava especificamente a qualidade do que a gente entregava enquanto empresa júnior, e aí o NPS, né, veio para tentar suprir essa demanda, só que é algo novo na realidade de muitas EJs. E aí o que eu acho que é importante para a gente contextualizar, para conseguir falar de NPS, né? Acredito que seja uma soma de foco no cliente, entender os objetivos do projeto e conseguir mensurar o alcance desses objetivos, né? E aí o NPS entra como uma das formas que a gente vai ter para mensurar o alcance desses objetivos. Não é simplesmente uma pergunta que a gente faz, recebe uma nota e pronto. Tem toda uma contextualização, tem toda uma carga por trás disso, e a gente vai dar essa contextualizada para conseguir trocar uma ideia melhor sobre o NPS como um todo e o contexto que ele faz parte, e depois a gente abre para perguntas e a gente trocar uma ideia.
O Philip Kotler, né, muitos chamam de o pai do marketing. Tem vários livros aí muito importantes que falam sobre essa relação com o cliente. E ele tem uma frase que fala, né, que conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais do que manter o antigo, né? Isso diz muito respeito sobre dar foco para o cliente como a prioridade da empresa e também sobre conseguir manter os nossos clientes, né? Reter os clientes, tornar clientes fidelizados, fazer com que todos os clientes que tenham contato com a nossa empresa gostem do serviço que a gente oferece, do que a gente entrega e por isso continuam, né? E aí, o Sam Walton, que é o fundador do Walmart, disse uma outra frase também que eu coloquei no início para a gente contextualizar, que é: só existe um chefe, o cliente, e ele pode demitir todo mundo na empresa, desde o presidente até o servente, simplesmente escolhendo gastar o seu dinheiro em outro lugar. Eu acredito que essas duas frases dizem muito sobre esse contexto que a gente vive, sobre aplicar o NPS e descobrir o que os nossos clientes têm achado da experiência que eles têm com a nossa empresa, né? O cliente deve ser o foco, porque a importância que a gente coloca em atender o que ele espera é o motivo pelo qual ele contrata a nossa empresa, né? Então, a gente chega ao foco de fazer projetos com qualidade. Afinal de contas, foi dessa demanda que surgiu o NPS dentro da estratégia da rede, né? A gente precisa saber qual é a qualidade dos projetos que a gente entrega e o NPS como uma forma de responder isso. Mas o que seria, então, a qualidade desse projeto, né? Teoricamente, a gente pode pensar em muitas variáveis que falariam para a gente sobre a qualidade do projeto. E aí eu trago uma pergunta para vocês, né? Quem tem mais qualidade? Um Fusca ou uma Mercedes? Quando a gente olha assim, pode parecer, sei lá, uma pegadinha e tal, mas eu trouxe isso para a gente refletir. Depende, né? Depende muito do para que você precisa. Se eu estiver precisando de um carro, acho que no primeiro momento qualquer pessoa vai pensar: a Mercedes tem mais qualidade que o Fusca. Mas depende do que eu preciso. Se eu estiver precisando de um carro para poder participar de uma exposição de carros antigos, com certeza o Fusca tem mais qualidade. Se eu estiver precisando, sei lá, de um carro para fazer um passeio no campo, o Fusca vai ter mais qualidade. Dependendo do que eu espero, do que eu preciso, cada projeto tem a sua qualidade. Então, qualidade nada mais é do que atender, né, o grau de atendimento dos requisitos colocados pelo cliente. Então, o que é um bom projeto? É um bom projeto para o cliente, não só o que é um bom projeto para mim, né? Um bom projeto diz respeito ao quanto eu consegui atender aos requisitos que o cliente tinha, né? As expectativas que ele colocou sobre o projeto. E aí a gente se pergunta, o que são então esses requisitos que a gente está falando quando a gente fala sobre a qualidade do projeto? Os requisitos são as necessidades e as expectativas do cliente, de cada cliente, né? Ou seja, cada projeto, cada cliente vai ser diferente. Por mais que seja o mesmo tipo de projeto, cada cliente vai colocar um tipo de expectativa em cima daquilo. Então, é importante que exista essa atenção, de fato, a quais os requisitos que o cliente tem, ao que ele espera daquilo. E aí, esses requisitos, eles podem ser explícitos ou implícitos. E aí, cabe à empresa averiguar isso da melhor maneira possível para conseguir, de fato, entregar a melhor solução. E aí, alguns exemplos, né, do que seriam requisitos explícitos. O cliente chega para a empresa e fala: eu quero uma nova identidade visual. Ou então fala: eu quero padronizar os meus processos. Ou então eu quero um projeto elétrico impresso em A1. São requisitos explícitos, ele vai falar claramente isso. Mas o que está implícito quando ele fala que quer uma nova identidade visual? Que ele quer uma identidade visual original, ele não quer uma cópia de outra coisa que já tem pronta. O que está implícito sobre padronizar processos? Que ele quer, na verdade, facilidade dos funcionários entenderem os documentos, né? Facilitar os processos dentro da empresa dele. E o que está implícito no exemplo do projeto elétrico?
está implícito que ele quer um projeto que seja dentro das normas existentes dos órgãos regulatórios, né? Então, tem coisas que não são ditas explicitamente, mas que são muito importantes da gente se atentar na execução de um bom projeto, né? Não simplesmente contar com o bom senso, mas contar com realmente a atenção à qualidade do projeto. E aí, por que eu estou falando isso, né? O que tem o NPS a ver com isso? Bom, falando sobre qualidade de projetos, o NPS ele é apenas uma das ferramentas que existem para a gente conseguir mensurar de fato essa qualidade. Então, antes da gente aplicar o NPS, existe todo um processo que vai do entendimento, né, de ter uma empresa focada no cliente, o entendimento do que de fato o cliente espera com o projeto, o atendimento dessas expectativas e necessidades de cada cliente, para então a gente desenvolver um projeto e lá no final aplicar o NPS. Então, o NPS vai ser uma consequência de várias coisas anteriores. Então, é muito importante entender que o NPS é apenas uma ferramenta falar muito sobre coisas que aconteceram antes e também vai ajudar a longo prazo, né? Então, NPS, só beber uma aguinha. NPS é a sigla, né, para Net Promoter Score, que é uma metodologia, né, que foi criada em 2003 pela Bain Company. Essa metodologia, né, como eu falei, é uma ferramenta, apenas uma das ferramentas, metodologias que existem para se avaliar a qualidade, mas é de fato a ferramenta no mundo para avaliar a experiência de clientes, seja vendas, né, B2B ou B2C. O NPS é amplamente usado no mundo todo hoje. Existe, inclusive, uma prática muito comum. No Brasil, acho que não é tanto ainda, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, muitas empresas divulgam seus NPS, né? É algo que as empresas trabalham com transparência, muitas vezes para poder se afirmar, né? Mostrar, gerar valor na empresa, mostrando que tem um bom NPS. Então, o NPS vem para a gente poder enxergar a forma como os clientes estão percebendo a experiência que eles têm com a nossa empresa durante toda a trajetória de compra que ele tem com a empresa. E o NPS se baseia, né, o cerne assim, do NPS se baseia em uma pergunta muito simples, né, que é essa aí. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a empresa X para um parente ou amigo? A pesquisa de NPS, a gente vai falar isso um pouco mais para frente, né? A pesquisa, quando a gente faz com o cliente, a gente pode utilizar ela para também coletar outras percepções e outras informações e dados que vão ajudar a gente a aprimorar sempre os nossos processos e a qualidade dos nossos projetos. Mas, em suma, a pergunta base e principal do NPS é essa. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a empresa X para um parente ou amigo? E por que a um parente, né? Com base nas pesquisas que eles fizeram, eles perceberam que a recomendação de algo está muito ligado ao emocional das pessoas. Então, eu não recomendaria a alguém que é importante para mim, alguém que eu tenho uma consideração, algo que eu não gostei, algo que não me agradou, eu não recomendaria isso a alguém que eu gosto. Então, eles utilizaram dessa tomada de decisões, né, emocional para poder criar o NPS. E aí, coloca parente ou amigo. Em alguns exemplos, a gente percebe só o quanto você recomendaria para um amigo. Mas a pergunta inicial primeiramente criada, fala parente ou amigo, no sentido de que você não recomendaria algo ruim para um parente ou para um amigo seu. E aí, como que funciona, né? Já que a gente tem essa escala de 0 a 10, desculpa, gente, de 0 a 10, as pessoas que votam entre 0 e 10 são chamadas de detratores, que são clientes que se frustraram com sua empresa e por isso podem vir a falar mal da empresa para outras pessoas, né? Geralmente, o cliente que dá essa nota,
ele pensa que minha experiência com essa empresa foi um pouco frustrante, não tenho interesse em ter contato com essa empresa de novo, né? Os clientes que dão nota 7 ou 8 são os clientes neutros, ou seja, clientes que podem ser facilmente perdidos para outras empresas, pois eles ficaram indiferentes em relação à experiência com a sua empresa. Então, geralmente, eles pensam que, gostei do serviço, mas tive algum problema que me impediu que tivesse uma experiência ótima, né? Então, às vezes, provavelmente, vocês já passaram por uma situação tipo essa. Vou dar nota para alguma coisa. Vou dar 8, porque, sei lá, sempre tem algo a melhorar. Muita gente faz isso, né? Nunca tá perfeito. Sempre tem alguma coisa, um ponto de melhoria. Mas se for alguma coisa que você realmente gostou muito, você não vai pensar isso, né? Geralmente são pessoas que acreditam que tiveram algo que poderia ser melhor. E aí, quem dá 9 ou 10 são os promotores, né? Os clientes fiéis à sua empresa, que recomendam de fato para outras pessoas e acabam ajudando em seu crescimento, né? Porque tanto por recomendar quanto por poderem voltar a ser clientes mais uma vez. Então, são clientes que pensam que tiveram uma experiência muito positiva com seus serviços e, por isso, acreditam que seria bom para outras pessoas terem essa mesma experiência. Quando a gente olha, né, para essa escala, a gente percebe que realmente é muito difícil, né, ter promotores. É uma margem bem pequena de números dentre as opções de voto que a gente tem para serem considerados promotores. Então, o NPS é, de fato, uma metodologia exigente, né, que exige muito da empresa para ser considerada realmente uma empresa com uma boa nota. E aí, isso faz a gente pensar também sobre o que a empresa geralmente fez para ganhar essa nota, né? Não só o que o cliente está pensando, mas é importante a gente ter esse olhar interno para ver, o que a minha empresa fez para ganhar essa nota, né? E entender que quando a gente fala de clientes detratores, provavelmente a nossa empresa ofereceu um serviço ruim, como, por exemplo, uma entrega atrasada ou um atendimento que não respondia às dúvidas dos clientes, ou teve algum problema durante a execução, problemas de relacionamento com o cliente, ou até mesmo problemas mais técnicos, né, voltados à qualidade do que estava entregando, ou até mesmo não só a qualidade, mas o atendimento pela parte de requisitos explícitos e implícitos também. Quando a gente fala sobre os neutros, provavelmente, quando a gente olha para o que a nossa empresa fez para ganhar isso, foi uma empresa que não se preocupou com todos os detalhes do processo de compra, né? Desde o momento que o cliente teve o primeiro contato até a entrega final. Então, isso pode estar tanto em pequenos pontos de atendimento, como a experiência ao longo do projeto, como até mesmo a entrega do projeto. Então, geralmente são coisas pequenas que fazem com que o cliente saia neutro ali, indiferente mesmo. E, realmente, clientes promotores são resultado, né, de uma empresa que valorizou as necessidades do cliente dela e pensou em estratégias para, de fato, manter o cliente encantado durante todo o processo, né? Essa palavra sobre encantamentos tem sido cada vez mais falado, né, sobre encantar os clientes, fazer com que os clientes se sintam de fato, pertencentes a todo esse processo de compra e se tornem promotores da nossa marca. E aí, por último, né, eu acho que seria legal também se a gente falasse sobre o que fazer em relação a esse tipo de nota. Então, assim, quando o cliente, como a gente deu uma nota detratora, né, uma coisa que pode ser importante para a gente mudar essa nota é, primeiro, né, reconhecer esse erro, pedir desculpa ao cliente por ele e tentar resolver o mais rápido possível a situação. Porque, por exemplo, se foi uma entrega errada, se foi algum erro realmente técnico do projeto, refazer isso o quanto antes, assumir a responsabilidade pelos erros que cometeu e agir rápido, de fato mesmo, né? Tentando mitigar os problemas que podem ter causado e fazer com que não prejudique, né, a imagem da empresa frente ao cliente. Quando a gente recebe, né, uma nota
uma nota, né, um 7, um 8, como eu faço para mudar e passar para um promotor, né, já que está tão perto assim? Então, é muito importante a gente fazer cruzamentos e análises de todo o processo de compra desses clientes para, de fato, entender em qual das etapas que estava o problema, né? E não necessariamente isso significa ficar interrogando o cliente, porque isso pode fazer com que ele passe até para um detrator, né? Nossa, a pessoa não para de falar na minha cabeça e tudo mais, já dei a nota, tá ficando perguntando. Não, tenta retomar tudo que aconteceu para ver se consegue enxergar em qual das etapas do processo que teve esse problema, entender realmente os prós e contras, fazendo com que deixar na neutralidade. Pode ser que, no final das contas, seja um cliente muito exigente. Isso acontece muitas vezes. Tem muita gente que só dá 8 em pesquisa porque acha que 10 nunca é o suficiente. Mas, provavelmente, se essa pessoa tivesse sido encantada pela sua empresa, você fazer algo que superasse as expectativas dela, ela provavelmente se tornaria um promotor. E, por último, né, quando a gente recebe notas 9 ou 10, como que a gente faz para manter, né? O principal fator é realmente um atendimento de qualidade e um projeto de qualidade, que venha também a antecipar possíveis problemas. Então, uma empresa que assume erros, cria soluções para eles, pensa em formas de agradar os seus promotores, é uma empresa que tem chances de reter esses promotores. E sempre lembrar de agradecer também, né, aos clientes pela nota que foi dada. Dado isso, como que a gente calcula o NPS, né? Quando a gente roda, por exemplo, um NPS com um grupo de pessoas, como que a gente calcula? Ou então, quando a gente quer ver o NPS geral da nossa empresa. A nota final vai ser o número de promotores menos de detratores sobre o número total de respondentes. E aí a gente vai e passa isso para porcentagem e chega à nota da nossa empresa. E aí, existem 4 zonas que a gente pode classificar a nossa empresa de acordo com a nota final dela, né? O NPS, o resultado final, vai de menos 100 a 100. Então, começando por baixo, né? A zona crítica é quando você tem um resultado entre menos 100 e 0. Então, é um número de detratores supera razoavelmente, né, o número de promotores. E aí, com tantos consumidores insatisfeitos com a marca, manter-se nessa zona crítica é muito perigoso a longo prazo para a própria empresa. E aí é muito provável, né, que existam falhas graves dentro do negócio, como produto de baixa qualidade, problemas no atendimento, entre outros. Quando a sua empresa está com uma nota entre 1 e 50, é uma zona de aperfeiçoamento, né? A empresa não está necessariamente em risco, porque o número de promotores não é tão maior quanto de detratores. Mas é essencial reavaliar os processos internos para melhorar a experiência do cliente. Então, a gente vai ver também um pouco mais para frente sobre quais outras informações que a gente consegue coletar nessa pesquisa para fazer com que a gente melhore cada vez mais essa experiência do cliente e a qualidade do projeto. Quando a nota está entre 51 e 75, é o que a gente chama de zona de qualidade. Nessa categoria, as empresas já têm um número de promotores superior ao de detratores e o ideal é manter a marca nessa zona de classificação, né? Trabalhando sempre para melhorar os resultados com base nos feedbacks dos clientes. E entre 76 e 100 é a zona de excelência, né? Como a gente viu, o NPS é uma ferramenta bem exigente, né? Então, ter uma nota final entre 76 e 100 não é uma tarefa fácil, como está ali, né? Porque, geralmente, as empresas que atingem notas tão altas proporcionam experiências, de fato, memoráveis para os clientes e acabam se tornando referências. E aí, por que é tão difícil, né? Como os neutros não entram na conta, né, justamente por serem neutros, eles só entram lá embaixo, no total, é muito fácil, todo mundo que já rodou no NPS sabe, as notas geralmente tendem para baixo, porque vamos pensar que entre 100 pessoas, tem que ter pelo menos 75 pessoas que
gostaram, né, que são promotoras do produto para conseguir ter uma nota que seja realmente que passe, né, da qualidade para a excelência. E aí, a pesquisa com o cliente, ela pode servir também para coletar outros dados, né, que podem ajudar a sua empresa a aperfeiçoar a forma como o cliente, como a sua empresa gera valor para o cliente, né? E aí, como fazer isso, né? Utilizando de perguntas que vão, de fato, tentar entender se os requisitos, né, que a gente falou lá atrás do cliente foram atendidos e que vão tentar também fazer com que o progresso do cliente seja alcançado, né? Qual é o progresso que cada cliente esperava com aquela compra? E aí, eu não sei quem está assistindo aqui chegou a ver a outra live que a App fez com os juniores sobre Jobs to be done, mas eu recomendo que vocês assistam, deve ter salvo aí, né, em algum lugar, que fala muito sobre isso, né? Qual é o progresso a ser feito com cada tipo de produto, de projeto? Então, se o progresso do cliente, que o cliente esperava, foi atingido ou não, isso diz muito respeito à nota que ele vai dar. Então, é muito legal que a gente use essa pesquisa final também como uma forma de coletar outros dados que possam auxiliar a EJ a melhorar os projetos e dar esse contato com o cliente. E aí o NPS vai poder, né, te ajudar a vender mais e melhor, além de fazer com que a sua empresa esteja sempre focada em melhorar, porque como são loopings, né, de feedback, são feedbacks constantes, você consegue estar sempre olhando aquilo, fazendo análises, absorvendo e melhorando constantemente. E aí eu trouxe um exemplo de uma pesquisa aplicada em um curso do IEP, para mostrar para vocês sobre essa questão de fazer perguntas diferentes que possam ajudar a enxergar se o progresso do cliente foi atendido, né? E aí essa é uma pesquisa para um treinamento de Agile e Scrum, e aí no final do treinamento roda essa pesquisa. E aí a primeira pergunta é de fato o NPS. De 1 a 10, o quanto você recomendaria um treinamento do IEP para um amigo? Aí a pessoa foi, pensou, respondeu. Ou seja, se você fizer só o NPS, em 30 segundos, a pessoa consegue responder e você já ter esse resultado. Mas você também pode fazer uma pesquisa como essa, que é curta. É muito importante que a gente alinhe a expectativa com a pessoa. Esses são 2 pontos importantes para se rodar uma pesquisa de NPS. Primeiro ponto, não ser a pessoa que teve contato com o cliente durante todo o processo fazendo a pesquisa. Então, não é legal, né, que o consultor que fez o projeto ou o gerente do projeto, a pessoa que teve contato com o cliente, aplique. É legal que um terceiro aplique. E um outro ponto é esse alinhamento, né? Falar com a pessoa, você pode responder uma pesquisa aqui, 5 minutos no máximo você responde. No caso, é o que a gente fala quando a gente entrega essa pesquisa. Para que a pessoa saiba que é algo rápido, é curto, ela bate o olho na folha, vê que é pequeno, e aí faz com que ela responda realmente com atenção ali, sem ter aquela vontade de, deixa eu responder correndo, porque eu odeio pesquisa. E aí, voltando, né, à pesquisa. A primeira pergunta é o NPS, e depois a gente pede uma nota para o curso, né? De uma para a gente conseguir avaliar o curso de fato, e não necessariamente porque o NPS está falando sobre treinamentos em geral do IEP. E aí depois a gente fala sobre uma nota para o curso. Depois a gente pede nota para alguns critérios que a gente coloca, né, sobre o instrutor, a didática, a clareza, o conhecimento, a qualidade do conhecimento passado e as atividades práticas durante o curso. E por que a gente faz essas perguntas? Por exemplo, atividades práticas durante o curso. Porque a gente baseia, né, a nossa metodologia NEP é muito focada no aprendizado prático. Então, se as pessoas que participam dos nossos treinamentos não dão notas boas, né, ou não estão satisfeitas com as atividades práticas durante o curso, esse é um grande ponto de atenção para a gente. Porque ter experiências práticas durante o treinamento é algo prioritário perante a nossa metodologia. Qualidade do conhecimento. Nós somos uma empresa de educação, então é importante que as pessoas julguem que o nosso conteúdo foi de qualidade.
instrutores, né? A pessoa está falando com eles ali, ou seja, o contato com o consumidor final. Então, são 3 perguntas rápidas, até a forma, né, de avaliar é visualmente fácil ali, só marcar um X, para facilitar esse processo, em cima a gente já indica. Nota 1 corresponde ao péssimo e 5, excelente. Depois a gente passa para outra coisa que é muito importante para a gente, né? A aplicabilidade do conhecimento. Então, considerando tudo que você já aprendeu nesse treinamento, o quanto que já seria possível aplicar no seu dia a dia, seja na empresa que trabalha ou projetos pessoais. E aí a pessoa vai de 0 a 100%, porque também é muito importante para a gente que a pessoa acredite que aquele treinamento é aplicável, né? A gente não quer fazer um treinamento que a pessoa assista e depois não vai servir para nada na vida dela. Essa é uma premissa nossa, então a gente também pergunta isso. E aí depois a gente fala sobre experiência, né? A gente quer proporcionar uma experiência boa, então a gente coloca os critérios ali: infraestrutura do local, coffee break, materiais complementares, ambientação sonora, para a gente entender se todos esses fatores relacionados à experiência, mais assim, infra, né, atenderam as expectativas das pessoas ou não. Então, essas são as perguntas objetivas, né, que são respondidas rapidamente. Depois tem só 2 perguntas abertas, né? Porque quanto mais abertas, menos a pessoa vai realmente se dedicar a responder aquilo com franqueza, com qualidade, com tempo. E aí a gente pede, né, deixar um comentário sobre os pontos que você considerou positivo e deixar um comentário sobre os pontos que você considerou de melhoria no treinamento. Trouxe esse exemplo porque, para mim, é um bom exemplo para a gente falar sobre a adaptação, né, do NPS, mas não só falando de NPS, mas sobre pesquisa de satisfação, de modo geral, à realidade de cada empresa. Então, a nossa recomendação, né, diria assim, seria fazer uma pesquisa que seja, mesmo que seja pequena, consiga coletar as informações que vocês precisam sobre aquele projeto, sobre aquele cliente, né? Então, isso vale tanto para um produto, né, como o nosso, que é, por exemplo, um treinamento, esse exemplo que eu trouxe, como para qualquer um daqueles exemplos que eu trouxe lá atrás do requisito, né? Um projeto de identidade visual, um projeto de melhoria de processos, um projeto de instalações elétricas. Cada projeto tem como ser adaptado às perguntas para que vocês consigam enxergar. As informações são importantes para vocês estarem em processo de melhoria constante, né? Então, é muito legal que a gente faça perguntas voltadas a todas as etapas do funil, né? Então, perguntar como que o cliente avalia, né? Como ele dá nota para os momentos de atendimento, né? O primeiro atendimento que ele teve, por exemplo, se teve alguma visita técnica, qual foi uma nota para o atendimento com os consultores, uma nota ali para aquele documento final, né? Dependendo do que for o projeto em si. Avaliem o que vocês precisam de informação para estar sempre melhorando e consigam colocar isso de uma maneira sucinta, né, na pesquisa, entendendo que, de fato, o NPS é muito importante e vai dizer muito sobre a experiência de maneira geral do cliente com a sua empresa, mas vocês podem usar disso também para melhorar outras coisas, né? Então, acho que era isso que eu queria falar, assim, mais de maneira geral, sobre o foco no cliente, o foco em atender às expectativas e os progressos esperados, qual é, de fato, o trabalho a ser feito que cada projeto tem e como auxiliar, né, a EJ a melhorar os processos utilizando o NPS da melhor maneira. Acho que falei dentro do tempo, né, Vanessa, para a gente tentar trocar uma ideia também. Queria saber se vocês têm alguma pergunta. Se aí, a atenção de vocês. Isso, tudo certinho. E aí, galera, quais são as dúvidas de vocês? Primeiramente, muito massa o material e tudo mais, Isa, certinho. Vanessa, é muito estranho você falando com a voz do Fred aí, só comentando.
com relação à dúvida ali, não é bem umas dúvidas necessariamente dessa parte, mas sim a abordagem com o cliente, igual você estava comentando sobre ele, a gente acabar sendo chato, intermediário e tentar para ele ser promotor, em vez de tentar chegar para detrator. Qual seria a melhor abordagem para a gente? Seria uma vez por semana? Você teria alguma coisa relacionada a isso? Tá, bacana. Eu não vi o nome de quem perguntou. Rodolfo. Ah, show, Rodolfo. Então, bem legal essa pergunta, porque, então, o principal foco quando a gente pensa em tentar converter, né, um cliente neutro ou detrator para vir a ser um promotor, é sobre contatos posteriores, né? Existem algumas pessoas que estudam NPS e tudo mais, então, algumas vertentes que falam sobre o período de noventena, que seria um período, né, de 90 dias até você retomar o contato com o cliente, entre uma pesquisa e outra. Como isso é feito mais em relação a compras recorrentes, né? Então, empresas que vendem sempre. Mas, sobre, por exemplo, a EJ, a ideia não é a gente voltar a aplicar o NPS, mas sim trabalhar todo um processo de pós-venda que faça com que o cliente mude a percepção que ele teve da empresa, né? Então, assim, o cliente foi neutro, foi detrator. Qual que é o processo de pós-venda que eu tenho estruturado para tentar mitigar os impactos negativos que o cliente teve, né, durante a experiência dele? Então, assim, ter um processo de pós-venda minimamente estruturado que corresponda aos cenários que teve. Então, o que eu faço com o cliente que foi promotor? O que eu faço com o cliente que foi neutro? O que eu faço com o que foi detrator? Né? Tem que agir com urgência total, no sentido de resolver o que dá para ser resolvido. Então, se teve algum erro grave por parte da EJ, seja um erro técnico de relacionamento, isso tem que ser resolvido o quanto antes. Mas depois disso, o que eu posso fazer daqui a um tempo? Então, vou dar um exemplo. Um projeto. Vou usar o exemplo que eu tinha dado ali atrás, um projeto de instalações elétricas. Quando eu entreguei para o cliente, ele viu que ele levou, sei lá, na prefeitura e não estava tudo certo. Tinha um grande problema que não estava atendendo uma NBR. Provavelmente, né? Ou o cliente bateu o olho, ele viu, respondeu a pesquisa, já saiu puto detrator. A empresa tem que pegar e refazer aquilo, né? Por questões óbvias. Então, vou pegar, vou refazer aquele projeto e entregar de novo. Eu não vou pedir para ele responder de novo a pesquisa, né? Porque acabou de acontecer, ainda está num período muito recente. E aí que entra essa questão, por exemplo, da noventena. Mas, passado algum tempo, né? Passado 15 dias, pelo menos, ou 3 semanas, entrar em contato com o cliente, aí já seria, né, o que a gente pode chamar de um processo de pós-venda, entrar em contato com o cliente e tentar descobrir, saber se dessa vez deu tudo certo, tudo de acordo? Ah, tá sim, obrigado. Ah, não tá não, deu problema de novo. Então, assim, eu acho que essa é a melhor maneira, pensando em processos de pós-venda que se adequem às realidades de detratores, neutros e promotores. E entender também, né, que ter esses planos já previamente estruturados é importante, né? Que a gente nunca sabe o que pode acontecer, se pode surgir um mega detrator assim. E aí tem né, mas uma das pessoas aí importantes que falam sobre NPS, eu não sei se é o Sam Walton, realmente está me fugindo da memória aqui, fala que o impacto de um cliente detrator é 14 vezes maior do que o impacto de um cliente promotor. Ou seja, se uma pessoa me fala assim, eu comprei, não sei, vou chutar qualquer coisa. Eu comprei um livro no site da Lojas Americanas, nossa, muito bom, chegou rapidinho e tal. Bacana, impacto 1. Aí se alguém fala, nossa, Isa, comprei um livro na Loja Americana, no site, demora muito, mandaram ainda o livro errado, mais de um mês para chegar. Aí isso tem um impacto 14 vezes maior do que o comentário positivo que eu ouvi a respeito daquela empresa. Então, por isso a importância da gente realmente desenhar, né, essas ações
para conseguir retomar esse contato com o cuidado, mostrando para o cliente que a preocupação é com a entrega, né? Não é só com a nota dele. Aquela nota já passou, já deu. Mas o que eu posso fazer a partir de agora? Entendendo, né, o peso dessa opinião negativa. Te respondi? Respondeu sim, muito obrigado. É muito daquilo que pegando nada mais do que a sua obrigação. Nesse ponto assim, né? A questão. Exato, exato. Mais alguém, galera? Enquanto isso, vou fazer uma perguntinha aqui. Em relação à forma de fazer, de coletar o NPS, assim, se você puder falar um pouquinho mais sobre como eles podem fazer nas diferentes áreas e tal. Tá. Existem várias formas, né, de se aplicar. Eu acredito, e aí podem ser por e-mails, existem aplicativos de aplicação de NPS, um formulário do Google, por exemplo, ou até mesmo, né, o exemplo que eu dei, por exemplo, é impresso mesmo, né, uma folha de papel. Eu acredito que, dado a realidade, né, das EJs, ou seja, ou papel ou e-mail, né? Dependendo do perfil do cliente. Porque aí você consegue fazer isso logo na entrega. Se o cliente já tiver esse hábito de trocar e-mails com vocês, eu acho que é melhor o e-mail, porque a pessoa vai se sentir mais confortável em dar a nota que ela quiser e responder o que ela quer, se ela não tiver naquele contato ali literalmente, né, físico com a pessoa, estiver no mesmo ambiente e tudo mais, que alguém diretamente com ela durante o projeto é uma pessoa que representa a empresa, né? Então, se já existir esse hábito de se trocar e-mails e tudo mais, ou até mesmo, às vezes, enviar um formulário por WhatsApp, pode ser algo mais recomendado. Mas caso o perfil do cliente não se adeque muito a isso, e foi um cliente onde, na maioria das vezes, o contato foi presencial ou por telefone, por exemplo, é melhor que seja feito realmente, por exemplo, ou então, não sei, o cliente responde em um tablet e tudo mais, às vezes está numa sala, né, de reuniões e tudo mais, a pessoa vai, entrega a folha, deixa o cliente lá 5 minutos, se sentir confortável mesmo, não se sentir pressionado a fazer aquilo. Eu acho que são as duas melhores formas, assim, mais adequadas à realidade das EJs. Eu acho que o importante, né, é conhecer o cliente e saber responda, né? Primeiro, pela importância que, né, como a gente viu, o NPS tem para vários fatores internos ali, então é muito importante você saber qual foi a percepção final daquele projeto. Às vezes você se surpreende positivamente, às vezes surpreende negativamente, mas é importante entender aquilo para conseguir melhorar. E segundo, né, dado a importância até do atual planejamento estratégico, né? Já que é algo que as EJs precisam coletar com os clientes, precisam postar no portal. Eu acho que a melhor forma de fazer é a forma que você sabe que seu cliente com certeza vai te responder e não vai te ignorar, por exemplo. Perfeito. E assim, você falou bastante da importância do NPS e acho legal frisar pra galera que, assim, a gente pergunta, né, até que ponto vale a gente criar umas perguntas que a galera vai responder, que os clientes vão responder dando uma nota boa pra gente, e aí a gente vai ver nos resultados, o NPS tá alto, só que a qualidade interna tá ruim, né? Então é muito bom a gente analisar bem na hora de fazer o NPS, de criar as perguntas e tudo mais, para realmente pensar de fato nos resultados finais, assim, como a gente pode estar melhorando sempre os nossos processos, a nossa qualidade dos projetos e tudo mais, para
ao invés de ser uma nota boa, ter uma nota real, né? Sim, acho isso muito importante, né? Até falando como pós-júnior, existir, né, esse NPS atualmente no contexto do PE e tudo mais, foi algo que veio como resposta, né, à vontade que as EJs tinham de realmente fazer melhores projetos, né? Como que a gente vai saber se estamos fazendo melhores projetos? E aí agora existe essa forma de se medir e eu acho que, aproveitando, né, que é o primeiro ano desse planejamento estratégico, é de fato o melhor momento para se começar a olhar para o NPS dessa maneira, né? De fato, igual você falou, e a gente viu aqui durante essa live, como algo que vai contar verdades, né, para a gente sobre o nosso processo e tudo mais. O NPS, como eu disse algumas vezes, é uma ferramenta muito exigente, mas eu acho que isso deve servir como estímulo para a gente, né? E não como algo que vai acabar fazendo com que a gente não poste ou desestimule a gente a coletar, porque a chance de dar uma nota final fora da zona de excelência, por exemplo, é grande, né? Mas isso vai trazer também muitas respostas sobre o que fazer para melhorar. Exatamente, perfeito. Galera, mais alguém tem alguma pergunta? Rafael, pode falar, Rafael. Rafael. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Não sei, ele levantou a mãozinha de que queria falar, não sei se tá ruim o áudio dele. Se quiser mandar no chat também. Talvez ele apertou sem querer, né? Bom, acho que é isso. Acho que a live foi bem completa, real, assim, gostei muito. Explicou desde da base real para todo mundo entender como é que funciona. E acho que a galera entendeu bem a importância, né? Eu posso passar seu número pra galera? Como é que é? Pode sim, fica à vontade para passar, tanto meu número, meu e-mail, mas vou até digitar aqui também. Se alguém quiser mandar, trocando alguma ideia, perguntando alguma coisa, fiquem à vontade, a gente está sempre à disposição aí de ajudar. Beleza. Eu agradeço E muito. também rapidinho, aproveitar para falar que tem vários conteúdos legais, né, no site do IEP, no blog que a gente tem uma biblioteca também com muitos materiais gratuitos, e-book de Scrum, e-book de OKR, testes de estilo de liderança, de auxiliar EJ, né, em várias questões aí, tanto no Instagram quanto no nosso site. Então, fica aí o recado para quem está sempre buscando por mais conhecimento e informação. Top demais. Os conteúdos realmente do IEP são muito bons. Eu já peguei alguns de projetos e tal. São sensacionais, bem simples e diretos, assim. Rápido de ler e você entende muito bem. Então é isso. Eu queria muito agradecer a sua presença, sua participação. A live foi muito, muito, muito boa. Eu gostei bastante. Acho que a galera também. Pelos comentários, a galera curtiu. A gente gosta muito da participação do IEP, que sempre é muito, muito boa. Então, eu agradeço demais. Fiquei muito feliz e é isso. Se você quiser falar mais alguma coisinha. Não, só agradecer aí pelo convite, a presença da galera. E é isso. Obrigadão, boa noite. Obrigadão, Isa. Obrigada, galera, pela Boa noite. participação.
tá bom? Beijo, Valeu. gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite.